No dia 19 de maio, nós celebramos o Dia da Física. Essa data é uma comemoração do ano 1905, chamado por muitos de Ano Milagroso ou Ano Miraculoso de Einstein, em que Albert Einstein publicou 4 artigos que revolucionaram a física e a ciência da sua época. Você conhece esses 4 artigos? Sabe que ideias estavam presentes e por que elas foram tão importantes e tão revolucionárias? Meu nome é Nathan Lima, esse é o Reflexões Quânticas e o tema de hoje é o Ano Miraculoso de Einstein. Olá pessoal! Então, para quem acompanha aqui o canal, nas últimas semanas a gente se focou em discutir os discursos do Prêmio Nobel, porque na semana passada a gente teve o lançamento do livro Redescobrindo a Teoria Quântica. O lançamento contou aí com mais de 600 inscrições e no dia estavam presentes em torno de 150 pessoas. Então, meu agradecimento por todo mundo que participou, por quem recebeu o livro, pediu o livro. Se você ainda não recebeu, vai encontrar o livro aqui pelo canal, mas se não achar, me manda um direct no Instagram que eu respondo, mando o link. O link está acessível gratuitamente para todos. E lá tem os discursos do Prêmio Nobel traduzidos para o português, os discursos sobre teoria quântica e comentados, com alguns comentários para tentar elucidar algumas ideias que estão nos principais discursos sobre teoria quântica. Hoje, então, a gente retoma as gravações gerais do canal para discutir os temas relacionados principalmente à física quântica, mas à física de uma forma geral. E como na semana passada foi também 19 de maio, justamente o dia em que a gente comemora o Dia da Física, eu decidi gravar esse vídeo para discutir por que o ano de 1905, que é justamente a referência que se faz a 19 de maio, por que esse ano foi tão importante? As pessoas chamam esse ano de o ano milagroso, o ano miraculoso de Einstein. E o que aconteceu? Quais foram as ideias do Einstein que tornaram esse ano tão importante? O Einstein, ele é, sem sombra de dúvidas, o personagem mais famoso da história da física. Todo mundo conhece o rosto do Einstein, todo mundo já ouviu falar do Einstein. A equação E igual a mc² está por toda parte, é uma equação que todo mundo conhece. E por que isso é tão importante? E não só isso, porque esse foi um dos artigos que o Einstein apresenta nesse ano, mas por que o Einstein é de fato esse personagem tão importante, esse ator, esse protagonista tão importante na física que a gente tem hoje. Essa é justamente a ideia do que eu gostaria de discutir hoje e aproveitar para relembrar alguns conceitos que são super importantes para a física atual e que a gente já vem discutindo aqui no canal. Então, para entender a contribuição do Einstein, por que ele é tão central, o que ele fez de tão importante, é bom a gente relembrar o que é a física clássica. Isso está lá no nosso livro também, a gente discute um pouco que ruptura é essa da física moderna com a física clássica. Mas, em linhas gerais, a física clássica ela pode ser pensada em 3 grandes teorias, são 3 grandes ramos que formam a física clássica. O primeiro é a mecânica, que fala de movimento. Lembrando lá do que a gente vê na escola, as leis de Newton, as equações de movimento, força, momento linear, velocidade, aceleração, esses são os conceitos que aparecem na mecânica. Essa é a primeira grande teoria, primeiro pensada lá, formalizada por Newton, mas que depois assume outras formas, outras formulações. Isso a gente não vai discutir, mas para quem é da física, discute depois, aprende a mecânica lagrangiana, a mecânica hamiltoniana, mecânica de Hamilton-Jacobi. Então, tudo isso trata de corpos em movimento. Esse é o primeiro ramo da física. O segundo grande ramo é a termodinâmica, que estuda o calor, a temperatura, de uma forma geral, sendo assim bastante grosseiro, trocas de energia em sistemas macroscópicos, são esses sistemas que a gente vê no dia a dia. Então, a termodinâmica é tão antiga quanto a própria mecânica. A gente tem textos do próprio Newton tentando montar escalas termométricas, termômetros com escala, para tentar descrever a temperatura. Então, Newton mesmo já pensava sobre o que a gente chama hoje de termodinâmica, mas é uma teoria que evolui muito, passa pelo estudo da temperatura, passa pelo estudo do calor,
pelo estudo da transferência de energia de uma forma geral, e depois com os estudos das máquinas térmicas, com a Revolução Industrial, passa também a discutir a eficiência de processos de transferência de energia. Isso surge um novo conceito, que é a entropia. A gente pode um dia discutir aqui no canal o que é a entropia, mas então surge esse novo conceito enunciado por Clausius, embora o Carnot já falasse sobre a questão da eficiência das máquinas térmicas, mas o Clausius propõe esse conceito chamado entropia, e isso de uma maneira geral forma a termodinâmica, que também tem 3 leis, assim como tem as 3 leis de Newton, tem as 3 leis da termodinâmica. Na verdade, existe uma lei zero mais as 3 leis. E a última lei, que é a terceira, na verdade, ela é em 1906, tá? Então ela é bem recente, na verdade, já no século XX. Então a termodinâmica se desenvolve aí por um longo período, estudando sobre calor, trocas de energia de uma forma geral. E a terceira teoria fundamental para teoria clássica, para física clássica, é o que a gente chama de teoria eletromagnética. A teoria eletromagnética, também, se a gente for olhar historicamente, é extremamente antiga. Já na Grécia Antiga se conhecia as propriedades do âmbar, que é uma pedra que justamente consegue repelir outras pedras de âmbar, e em grego âmbar é electron, então a ideia de eletricidade vem justamente do âmbar, e também se conhecia a magnetita, que tem uma propriedade semelhante, mas com algumas diferenças em relação ao âmbar. Ela consegue atrair e repelir outras pedras, dependendo da orientação delas. E isso depois vai dar origem aos ímãs, né? O conceito de ímã, e isso vai gerar então o conceito de campo magnético. Então, durante muito tempo na física, havia os efeitos e fenômenos elétricos e havia os fenômenos magnéticos. Com o tempo, a gente começou a entender que esses fenômenos estavam interconectados e que determinados fenômenos elétricos podiam gerar efeitos magnéticos e vice-versa. E isso acaba se fundindo numa teoria única, que é a teoria eletromagnética. A gente passa a tratar do campo eletromagnético, e a formalização, como a gente entende hoje, se dá através das equações de Maxwell. Essas equações descrevem justamente os campos elétrico e magnético e suas interconexões. Tá? Isso também vai culminar aí numa teoria no final do século XIX, que depois o Lorentz vai acabar trabalhando, vai gerar a chamada força de Lorentz. A gente tem a força de Coulomb para a força elétrica, depois tem a força de Lorentz, que trata também da força magnética, além da força elétrica. Mas isso fecha então a terceira teoria, que trata dos campos elétrico e magnético. 3 teorias grandes formam então a física clássica: mecânica, termodinâmica e teoria eletromagnética. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque elas se consolidam, né? Elas culminam, ficam mais formais, completas, como a gente já, com a cara que a gente conhece hoje, justamente no final do século XIX. Né? Elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo e vão aí amadurecendo, até que no final do século XIX, os físicos começam a estudar as interfaces da teoria. Quando é que eu encontro uma teoria com a outra? Tento estudar um fenômeno que está entre as duas. Essas são então as 3 grandes teorias da física clássica. No final do século XIX, início do século XX, se começa a estudar então as interfaces entre essas teorias. Começa a se estudar fenômenos que são ao mesmo tempo mecânicos, então a gente está estudando corpos em movimento, mas que têm propriedades eletromagnéticas. O que acontece agora quando eu vejo cargas interagindo, né, corpos carregados com cargas elétricas interagindo em movimento? E o que acontece, por exemplo, quando eu quero estudar um sistema macroscópico trocando calor, lembrando que ele é composto talvez por moléculas ou por átomos que estão em movimento formando esse sistema. E aí eu junto termodinâmica com mecânica. E o que acontece quando um corpo aquecido emite radiação eletromagnética? Como é que eu descrevo esse equilíbrio de energia do corpo aquecido, uma característica termodinâmica, com essa radiação emitida que é descrita pela teoria eletromagnética? Esses encontros das teorias começam a acontecer no século XIX. Início do século XX, final do século XIX, início do século XX. E aí é que está o Einstein. O Einstein, incrivelmente, contribuiu de forma significativa para as 3 interfaces.
Ele foi um grande responsável pelo avanço de todos os encontros dessas três grandes teorias. Porque o detalhe é, embora cada teoria fosse muito bem sucedida no seu campo de atuação, quando elas se encontram, aparecem dificuldades que são muito difíceis de serem superadas. E que, para serem superadas, demandam novas teorias. Esse encontro gera um novo postulado, novos postulados, com novas ideias, com uma nova forma de entender a natureza. Cada um desses encontros gerou uma nova teoria. E o Einstein contribuiu para as três grandes teorias. E em 1905 ele tem artigos atuando justamente nessas três interfaces. Então, os encontros das teorias da física clássica geram problemas. O Einstein resolveu todos, esses principais problemas da sua época em 1905. Então vamos seguir uma ordem lógica do que ele acabou organizando. O primeiro ponto é que antes de 1905, o Einstein estudava justamente fenômenos na interface da termodinâmica e da mecânica, o que a gente chama hoje de mecânica estatística. A ideia da mecânica estatística é justamente descrever um sistema macroscópico como um conjunto de átomos, ou um conjunto de moléculas, e tentar, a partir da descrição mecânica, chegar nas propriedades termodinâmicas. Então, como é que eu interpreto temperatura do ponto de vista da mecânica desses átomos? Como é que eu interpreto o calor? Como é que eu interpreto o aumento de entropia, que é uma propriedade, uma característica da teoria termodinâmica, à luz dessa visão mecânica? Uma das primeiras pessoas a começar a trabalhar dentro dessa perspectiva foi o próprio Maxwell, tanto que isso depois dá origem à chamada distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, o Maxwell começa a trabalhar com alguns conceitos de probabilidade, descrição estatística de sistemas macroscópicos. E isso depois é muito avançado pelo Boltzmann. O Boltzmann é o grande responsável por gerar os postulados fundamentais da mecânica estatística e conseguir formar aí um chão, formar uma base para o desenvolvimento da mecânica estatística. Embora o Boltzmann faça essa base, algumas evoluções, alguns desenvolvimentos importantes foram feitos pelo Gibbs. É ele quem consegue, então, descrever certas propriedades, esclarecer certos conceitos que ainda não estavam tão bem explicados dentro da formulação do Boltzmann. Em paralelo ao Gibbs, entretanto, o Einstein também fez isso. Embora a gente usualmente atribua ao Gibbs esse desenvolvimento, o Einstein, em paralelo, por conta própria, também desenvolve conceitos muito importantes para a mecânica estatística por conta própria. Ele, por exemplo, define de forma muito precisa o conceito de probabilidade e passa, então, a trabalhar com esse conceito, entender o que ele quer dizer dentro da mecânica estatística e, a partir daí, desenvolver relações e descrições de fenômenos macroscópicos. O que ele faz, então, de 1900 até ali 1905, alguns dos trabalhos, estão justamente relacionados a esse estudo mecânico, estatístico e termodinâmico. Um primeiro trabalho importante dele, então, em 1905, é justamente relacionar o movimento que um grão de pólen pode fazer na água com o tamanho das moléculas da água. Porque se existem moléculas, essas moléculas estão se movimentando e o grão de pólen vai ter que fazer algum movimento aleatório dentro dessa água. E esse movimento aleatório seria uma evidência desse comportamento molecular. Na época ainda se havia dúvidas, ainda se havia discussões sobre essa natureza atômica da matéria, natureza molecular. O Boltzmann reclamava muito disso, de que as pessoas achavam que isso não era física, que estava para além da discussão da física. E o Einstein chega em 1905 justamente numa equação, chega numa previsão de quanto que esse grão de pólen deveria se locomover, fazendo uma estimativa do tamanho da molécula de água. E isso é muito importante porque à medida que o Einstein propõe, o tamanho que ele propõe era verificável em laboratório. Então, nesse primeiro artigo, ele já diz: eu consigo fazer um cálculo do tamanho das moléculas de água a partir
deste andar aleatório do grão de pólen. Se isso for observado em laboratório, a gente tem uma corroboração muito forte dessa teoria molecular do calor, né? Nessa teoria de que tu tem moléculas interagindo e essa transferência de energia se dá justamente por colisões dessas partículas. Até então ainda se havia muitas dúvidas, mas o Einstein consegue com esse artigo fazer uma previsão experimental muito categórica, né? Uma previsão teórica sobre um resultado experimental de forma muito categórica, que depois de fato acabou sendo verificada. Então, o primeiro artigo, ou talvez um dos artigos mais fundamentais do Einstein, está justamente no campo da mecânica estatística, evidenciando a existência de átomos, evidenciando a correção, a cientificidade da teoria que hoje a gente chama de mecânica estatística. Em paralelo a isso, o Einstein está com outro problema, ele vai para o outro campo do que estava acontecendo na época. O que acontece quando corpos carregados eletricamente estão em movimento? Como é que eles interagem? Como é que aparecem os campos eletromagnéticos? Pela descrição da mecânica, a gente deveria usar para descrever esses campos as chamadas transformações de Galileu. Tá? Então, dentro da mecânica, quando eu descrevo um sistema físico em um certo referencial, eu vou determinar certas propriedades. Se eu passo a me mover com velocidade constante, existe uma série de equações que eu vou usar para transformar essas propriedades. Essas transformações são as transformações de Galileu. Quando eu aplico isso para as equações de Maxwell, dá errado, não funciona isso. Então, alguma coisa estava incompatível entre a mecânica e a teoria eletromagnética. O Lorentz já havia mostrado que havia um outro conjunto de transformações, que é as chamadas transformações de Lorentz, que são as transformações corretas, que justamente corrigem, que transformam as equações de Maxwell para diferentes referenciais. Mas o significado disso não estava ainda preciso, ninguém entendia, tá? Mas o que são essas equações e o que de fato elas nos dizem? Em 1905, Einstein, com muita clareza, com muita lucidez, chega na concepção de que com dois postulados é possível se chegar nas equações de Lorentz. E a partir daí ele mostra quais são as consequências físicas concretas dessas equações. Basicamente o que o Einstein diz é: todas as leis da física têm que ser válidas em todos os referenciais inerciais. Ou seja, elas têm que ter a mesma forma em todos os referenciais inerciais. Ou seja, são referenciais não acelerados, em movimento retilíneo constante, um em relação aos outros. Se todas as leis são iguais em todos esses referenciais, eu tenho então o chamado princípio da relatividade. O segundo postulado é a velocidade da luz é constante no vácuo. Para qualquer observador, seja qual for, a velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma. Com esses dois postulados, o Einstein consegue chegar nas transformações de Lorentz. E a partir daí ele tira duas consequências fundamentais. Comprimentos, tamanho de coisas, depende do referencial em que aquilo é medido. E o tempo entre dois eventos também depende do referencial em que aquilo é medido. Ou seja, nem o comprimento, nem o intervalo de tempo são absolutos. Eles são relativos ao referencial em que aquilo está sendo medido. Por isso ficou conhecido então como teoria da relatividade especial. É especial porque ele está tratando só de referenciais inerciais. Ele não trata ainda de referenciais não inerciais. Então, por meio dessas conclusões, a teoria da relatividade chega nessa concepção de que tempo e espaço não são absolutos e, mais ainda, eles estão interconectados. Dependendo do referencial que eu estou, medidas espaciais acabam, de alguma forma, se relacionando com medidas temporais e vice-versa. Isso revoluciona uma quebra muito forte na forma como a gente interpreta o espaço e o tempo. Na mecânica newtoniana, tanto o espaço quanto o tempo são absolutos. Em qualquer referencial, tamanhos, comprimentos e medidas temporais são iguais. Na teoria da relatividade, a gente percebe que não. Para que as equações de Maxwell sejam válidas em todos os referenciais, obrigatoriamente, tempo e espaço são medidos de forma diferentes em diferentes referenciais. Então isso é uma quebra muito profunda,
com fundamentos muito básicos da física clássica. Ainda em 1905, o Einstein chega em conclusões mais profundas ainda, ele avança na sua descrição da teoria da relatividade e mostra que a energia também assume um conceito diferente dentro da teoria da relatividade. Para um corpo que está em repouso, né, então eu observo um corpo em repouso, e se diz que há uma quantidade de energia equivalente à sua massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, E igual a mc quadrado. Se a gente vai para um outro referencial em que esse corpo está em movimento, essa equação fica um pouco mais complexa, porque vai entrar também o momento linear da partícula. Mas basicamente o que o Einstein está mostrando, que ele chega, é que existe uma interconexão entre aquilo que a gente entende como massa e aquilo que a gente entende como energia. Na mecânica, também essas grandezas estão dissociadas, e na teoria da relatividade elas passam a se interconectar. Mais adiante, no desenvolvimento da física nuclear, as consequências dessa equação ficam muito explícitas. Então, quando eu tenho a aniquilação de partícula e antipartícula, são emitidos fótons, que seriam um correspondente aí de partícula de radiação eletromagnética. A energia dessa radiação emitida, ela está associada à massa das partículas que foram aniquiladas, justamente por meio dessa equação. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Embora isso não seja mecânica quântica, a gente pode direcionar um vídeo só para discutir essa equação em mais detalhe. Então aqui já tem duas novas rupturas muito fundamentais que o Einstein faz. A mudança nas visões de espaço e tempo e agora a mudança na visão de massa e energia. Ele já havia feito também, né, a discussão sobre a mecânica estatística, chegando na evidência das moléculas de ar. E, por fim, ele avança no seu programa de mecânica estatística e estuda a relação entre termodinâmica e teoria eletromagnética. E ele estuda a entropia da radiação. Ele escolhe uma radiação muito específica, com características determinadas, e chega na expressão da entropia dessa radiação. O que acontece com a entropia quando muda o volume em que essa radiação específica está contida. E ele compara isso com a entropia de um gás ideal. Olhando para essas equações, o Einstein mostra que elas são estruturalmente muito semelhantes, dando a entender que se tratam de sistemas similares, como se a radiação fosse composta por partículas. Essas partículas que ele chama de quantum, cada uma é um quantum, né, plural, o quantas de energia, cada um desses quantos teria uma energia proporcional à frequência da radiação, gerando, né, essa equação que a gente escreve hoje como E igual a H vezes F. O Einstein não escreve assim, a constante aparece de uma outra forma, mas é justamente o valor dessa constante H que a gente chama até hoje de constante de Planck. Isso é uma das origens justamente da teoria quântica. O Einstein quantiza, por isso, né, o quantum, ele quantiza, discretiza a radiação e indica que cada um desses corpúsculos, dessas porções de energia bem localizados no espaço, segundo seu artigo de 1905, teria uma certa energia. Então isso dá origem ao quantum. Com esses trabalhos, o Einstein chega em evidências que a teoria cinético-molecular estava correta, isso que a gente chama de mecânica estatística, ou seja, a interface entre mecânica e termodinâmica está consolidada. Ele chega na sua teoria da relatividade, que olha justamente para as interconexões entre mecânica e teoria eletromagnética, e dá o pontapé inicial nas discussões da teoria quântica, olhando para a interface entre termodinâmica e teoria eletromagnética. Então, se a física clássica é composta por três grandes teorias e a física moderna surge do encontro dessas três teorias, o Einstein, em 1905, deu uma contribuição significativa para todas essas novas teorias. Ele praticamente contribuiu para a fundação de tudo que a gente chama de física moderna, que rompe de forma muito fundamental com conceitos e pressupostos muito básicos da física clássica. 1905 é, sem dúvidas, um dos anos mais importantes da física, e o Einstein vai seguir por muito tempo sendo um dos personagens mais fundamentais no desenvolvimento da nossa concepção da realidade. E por isso, todo ano, no dia 19 de maio,
a gente vai seguir celebrando o Dia da Física. Até mais!